Bom, pessoal, vamos entender o exemplo 1, registros K260 e K265, reprocessamento iniciado e concluído no período de apuração. Então, nesse artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos, considerando o seguinte cenário: reprocessamento iniciado e concluído no período de apuração. Vamos entender os cadastros que foram feitos no sistema para esse exemplo. Então, tenho o item reprocessado, o cadastro produto do item reprocessado, que é o SA3, aditivo para concreto granel. Eu tenho o cadastro dos insumos consumidos no reprocessamento, que são as matérias-primas 27, 28 e 29, a água para aditivo, esfave e o formol. Eu tenho a lista de materiais do aditivo para concreto granel. Nesse exemplo e nos demais exemplos aqui do manual, eu estou considerando que a lista de materiais utilizada para reprocessamento é a mesma lista de materiais padrão do produto, mas sabemos que o sistema Nomos ele permite a criação de uma lista de materiais específica, né, para reprocessamento. Você pode adotar a solução se assim for mais conveniente para a sua empresa. E aqui está a lista de materiais do aditivo. Para fabricar 100 kg do aditivo para concreto granel, eu consumo 90 kg da água para aditivo, 7 kg do esfave e 3 kg do formol. E o tipo de ordem, importante, muito importante, o tipo de ordem tem que ser escolhido corretamente, né, na criação da ordem. Esse tipo de ordem tem que ser o tipo de ordem reprocessamento, ok? Agora vamos ao passo a passo, tá? Então, passo 1, gerar a ordem de reprocessamento com a quantidade planejada de 100 kg. Passo 2 é analisar os empenhos da ordem e notar que o produto a ser reprocessado foi empenhado na ordem de produção, tá? De reprocessamento. Então, esse empenho é feito de forma automática pelo sistema, ok? Passo 3, fazer a requisição pela produção para a ordem de processamento como abaixo. Requisitar 100 kg do produto que vai ser reprocessado, encerrando o empenho. Requisitar uma parte dos insumos que serão utilizados no reprocessamento, encerrando os empenhos. Então, neste exemplo, requisitamos 10 kg da MP27, 1 kg da MP28, 1 kg da MP29. Passo 4, reportar a ordem de reprocessamento, encerrando a ordem. Neste exemplo, reportamos a ordem de reprocessamento com uma quantidade de 110 kg, tá? Maior do que a quantidade prevista na ordem de reprocessamento. Isso pode acontecer, né, principalmente em processos químicos, né, quando eu abro uma ordem de reprocessamento, nesse reprocessamento eu posso ter uma quantidade de produto que retornou ao estoque menor ou maior do que a quantidade que foi requisitada, né, para a ordem de reprocessamento. Passo 5, avaliar as movimentações da ordem de reprocessamento. E passo 6, gerar a escrituração do bloco K. Tá? Então vamos seguir esse passo a passo aqui na nossa base de treinamento. Vou criar aqui uma nova ordem de produção. Vou escolher aqui o aditivo para concreto granel. Ponto importantíssimo aqui, pessoal, o sistema normalmente já seleciona aqui no tipo de ordem o tipo de ordem padrão, né, configurado no cadastro do produto, né? Então, para esse produto aqui, o tipo de ordem padrão para ele é mistura. Então, esse é o tipo de ordem utilizado quando eu vou fabricar o aditivo, né? Mas nesse caso aqui eu não vou fabricar o aditivo, eu vou reprocessar o aditivo, né? Então, eu tenho que ter atenção para trocar esse tipo de ordem aqui para reprocessamento, tá? Então, troquei aqui o meu tipo de ordem para reprocessamento. A quantidade aqui eu vou abrir com 100 kg, a data de emissão para hoje, data de entrega para hoje, empresa 1, lista de materiais, padrão, ok? E vou gerar minha ordem de produção. Tá, gerei minha ordem para reprocessar 100 kg do aditivo para granel. Essa ordem está com status liberada. Vamos ver os empenhos dessa ordem. Vou clicar aqui em ver empenhos. E o primeiro ponto importante aqui é entender o seguinte: olha, como padrão nas ordens de reprocessamento, o sistema ele empenha o próprio produto da ordem
o aditivo para concreto granel, que é o produto da ordem, ele foi empenhado aqui na ordem de produção, o SA3, aditivo para concreto granel, na mesma quantidade da ordem. Tá? Esse é um padrão do sistema. Por que esse é um padrão do sistema? Porque quando eu vou fazer uma ordem de reprocessamento, eu tenho que sempre requisitar o produto que vai ser reprocessado, e esse produto tem que retornar ao estoque com o mesmo código de produto. Esse é um padrão que tem que ser seguido na ordem de reprocessamento. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que requisitar o SA3 para a ordem de reprocessamento, e depois que o reprocessamento ficar pronto, eu tenho que reportar o mesmo SA3 para o estoque. Tá? Não posso reportar um produto com um código diferente para o estoque. E aqui eu vejo também os insumos, né, que vão ser utilizados no reprocessamento: a água, o SFAV e o formol, ok? Então agora vamos fazer a requisição dos materiais aqui para minha ordem de reprocessamento. Eu vou carregar aqui os empenhos, tá? A quantidade que eu vou requisitar do aditivo, eu vou requisitar 100 kg, tá? Então eu estou realmente reprocessando 100 kg do meu aditivo. Já a quantidade aqui dos insumos, eu não vou precisar disso tudo aqui, tá? Eu vou requisitar aqui, olha, 10 kg da água, 1 kg do SFAV e 1 kg do formol, tá? O sistema só sugeriu essa quantidade toda aqui para o reprocessamento porque eu utilizei a minha lista padrão, a mesma lista que é utilizada para a fabricação do produto, tá? Se você criar uma lista específica para o processo de reprocessamento, você pode fazer com que o sistema sugira a quantidade, vamos dizer assim, normalmente utilizada no processo de reprocessamento de cada insumo, ok? Bom, vou fazer essa requisição dessa forma, encerrando os empenhos, tá? Vou salvar aqui as minhas requisições pela produção. Vou voltar aqui no nosso artigo para a gente entender o que já foi feito. Então já fizemos aqui o passo 1, 2, 3, né? Requisitamos aqui o produto que vai ser reprocessado e os insumos. Agora vamos para o passo 4. Reportar a ordem de reprocessamento, encerrando a ordem com uma quantidade de 110 kg. Tá? Beleza, estou com a minha ordem aqui de reprocessamento requisitada totalmente. Vou lá para a tela de reporte de produção. E aí aqui na tela de reporte da produção, vamos imaginar que retornou para o estoque, não foram 100 kg não, foram 110 kg. Tá? Nesse reprocessamento acabou, eu estabilizei ali as propriedades químicas do produto que foi reprocessado e retornou para o estoque uma quantidade maior, com a adição aí dos insumos que foram utilizados no reprocessamento. Isso pode acontecer, né? E aqui eu estou encerrando a minha ordem de produção. Eu vou salvar. Aqui eu tenho a confirmação das movimentações geradas, tá? Então eu estou dando entrada em 110 kg do aditivo para granel. E o sistema está apropriando, né, os materiais que foram transferidos para o estoque em processo, inclusive os 100 kg do aditivo para granel que saiu do meu estoque para o reprocessamento, né? Mais a água, o SFAV e o formol. Eu vou salvar aqui. Ok, minha ordem de reprocessamento ela foi encerrada aqui com sucesso, tá? Posso ver aqui as movimentações que foram geradas aí nesse reprocessamento, tá? E agora vamos gerar a nossa escrituração, né? Então vou aproveitar que a escrituração do mês de novembro, vou processar essa escrituração e aí vamos fazer o download do arquivo aqui do SPED fiscal e entender como que foi estruturada a nossa ordem de reprocessamento, tá? Então tá aqui a nossa ordem de reprocessamento, é a ordem 52, ela foi estruturada aqui nos registros K260 e K265. Agora vamos entender os destaques aqui. Então aqui eu tenho o código da ordem, né? A ordem 52001, eu tenho um produto aqui que foi reprocessado, é o SA3. Eu tenho aqui
a data em que esse produto saiu do estoque e a quantidade que esse produto saiu do estoque para ser reprocessado. Então a gente saiu do estoque 100 kg desse produto, né, para ser reprocessado. Eu tenho a data que o produto retornou para o estoque, então ele retornou em 27/11/2018 e retornou 110 kg. Né? Saiu 100 kg para reprocessar e retornou 110 kg após o reprocessamento. E aqui embaixo eu tenho os insumos, né, que foram consumidos nesse reprocessamento. Então consumi 10 kg da MP27, consumi 1 kg da MP28 e 1 kg da MP29. Ok? Vamos aqui para o nosso artigo. Aqui a gente tem uma estruturação parecida com a que foi apresentada na nossa base de treinamento. Agora vamos entender os destaques, tá? A data de saída foi estruturada com a data da primeira requisição do produto que foi reprocessado no período de apuração. A quantidade que saiu do estoque foi estruturada como 100 kg. Essa quantidade é o somatório da quantidade efetiva, né, de requisição pela produção do produto a ser reprocessado no período de apuração. Se tiver devolução aqui de requisição do período do produto a ser reprocessado, essa devolução é abatida dessa quantidade. A data de retorno do produto a ser reprocessado, né, ao estoque foi estruturada também no K260. Essa é a data do último reporte da produção do produto reprocessado no período de apuração. A quantidade que retornou ao estoque do produto reprocessado também foi estruturada como 110 kg. Aqui também é o somatório da quantidade efetiva, tá, do reporte da produção, descontando as devoluções de reporte da produção, se tiverem, no período de apuração. E agora vamos entender o K265, os insumos consumidos no reprocessamento. Então, todos os insumos consumidos no reprocessamento foram estruturados no K265. A quantidade consumida de cada insumo foi estruturada no K265 como somatório da quantidade de requisição pela produção de cada insumo consumido. E a quantidade retornada de cada insumo não foi estruturada, tá, no K265. Isso pode ser visto aqui no nosso arquivo. Repara que eu tenho um campinho que está em branco aqui, ó, no K265. Esse campinho aqui ele é utilizado para estruturar a quantidade retornada dos insumos no K265. Como eu não tive nenhuma devolução, né, de requisição pela produção no período, então nós não tivemos estruturação de quantidade retornada de cada insumo no K265. Só teríamos essa estruturação se tivéssemos devolução de requisição pela produção dos insumos consumidos no reprocessamento no período de apuração.